O termo maniqueísmo deriva de Maniqueu, que era um líder de uma seita persa no século III e que tentou combinar o dualismo tradicional da antiga religião de Zoroastro com o cristianismo. Atualmente, o conceito designa toda a concepção filosófica que admite dois princípios cósmicos coeternos, um do bem e outro do mal, assim como toda a visão de mundo que o divide em dois poderes opostos e incompatíveis. Afinal, bem e mal existem e são separados ou eles coexistem? Para alguns, na linha da teoria de Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza e se civiliza com a sociedade e com o Estado. Outros acreditam que o homem é intrinsecamente bom, mas que é degradado pelo ambiente social, conforme sustentado por Jean-Jacques Rousseau. Na mitologia grega, os deuses eram bons e ruins ao mesmo tempo. No entanto, na tradição judaico-cristã, havia o Deus onipotente e bom e o diabo, mau. Esses são alguns exemplos de como os maniqueísmos acompanharam a formação da sociedade ocidental. E, atualmente, o que embasa os pensamentos maniqueístas? Concepções maniqueístas de mundo são compatíveis com o pensamento democrático? Como lidar com discursos maniqueístas em tempos de polarização política e de redução da tolerância? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da literatura para explicar a sociedade contemporânea. O Direito e Literatura, que começa agora, conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura para discutir o tema de hoje, que é um tema muito complexo, maniqueísmo. Quem convidamos? Convidamos Mário Flaig, filósofo e psicanalista, Catherine Rosenfield, professora de filosofia e de literatura da URGS do Rio Grande do Sul, e Dino Delpino, professor de letras da PUC do Rio Grande do Sul e nosso convidado especial de hoje. Sejam bem-vindos. E vou começar com a Catherine. Então, eu trouxe o livro da Svetlana Alexievich, que foi a ganhadora do Prêmio Nobel em 2015. Desses livros é intitulado O Fim do Homem Soviético. São relatos que ela coleta e arranja de uma maneira, assim, reproduz de uma maneira extremamente densa e poética, dos mais diversos personagens que relatam, né, o que viveram na União Soviética desde Stalin até a velhice hoje. E nesses relatos fica muito claro esse problema do sectarismo, dessa traumática saída, né, de uma doutrinação que conhecia apenas o bem e o mal, né, ou seja, ser o homem soviético vitorioso, sempre engajado nas lutas pelo bem, né, e os outros que são os representantes do mal. Então, é muito tocante como essas pessoas se degladiam hoje com esse fardo de ter que fazer uma espécie de revisão da consciência, né, e sair desse mundo dividido em bem e mal. E o que fica muito claro nisso, né, na apresentação que a autora faz, é esse grande problema das crises, né, porque o maniqueísmo é apenas um dos fenômenos, né, de uma irrupção do desejo místico, do desejo pela verdade verdadeira, religiosa, que o indivíduo consegue receber diretamente, né, de Deus. Essas crises, elas acontecem sobretudo quando os grandes sistemas, potências, né, geopolíticas ou potências religiosas se complexificam demasiadamente, de forma que as suas instituições ficam extremamente pesadas e complexas, né, com sistemas jurídicos muito complicados. Então, acho que tem um problema, assim, para nós hoje interessante, né, que o Brasil entrou
né, numa nova forma de sociedade democrática, né, com novas instituições que evidentemente requerem, pelo tamanho do Brasil, né, uma hipercomplexidade, e agora nós não conseguimos dar conta, né, desse problema, né, societário, e aí surge de novo esse desejo da simplificação, né? Então, nós vimos isso na Grécia Antiga, né, o dionisismo, uma reação contra o refinamento da polis, né, das instituições políticas e religiosas da polis. Aí esse desejo, essa ilusão, né, de que pequenos grupos ou pequenos indivíduos possam voltar para a simplicidade, para a unidade, para aquilo que é imediatamente compreensível e palatável, né, que evidentemente é uma grande ilusão. E essas questões maniqueístas, elas também têm por trás um processo de simplificação. Exatamente. Então, é uma negação dessa complexidade. Você é do bem porque você apoia Exatamente. tal, você é do mal. E a rede social ajudou bastante isso, né? Ajudou bastante nisso, de divulgar essa ilusão de que nós temos respostas contundentes, simples e... E aí, inclusive, aí fica um pouco do leito de Procusto, Mário, que a minha resposta, eu tenho uma posição maniqueísta, mas o meu adversário até tem um pingo de razão, mas eu corto um pedaço. O leito de Procusto, eu não posso abrir mão da minha postura maniqueísta, porque se eu represento o lado do bem, o outro também, mas para mim ele é o mal, eu preciso adaptar a própria realidade ao meu discurso. Acho que a Catherine coloca um ponto importante, é a simplificação, né? Isso. O que alavanca a possibilidade... O que nesse livro da Svetlana Alexievich fica muito interessante, né, para o que tu vai falar mais de psicanálise, né, e se dá conta como essas pessoas estão acordando agora, né, no século XXI, para as realidades do Freud, né, da psicanálise, da descoberta, né, que a complexidade não é só da sociedade, mas a complexidade ela se deposita, né, dentro do nosso íntimo. E tu introduziste, né, que o bem e o mal convivem, né, coexistem. Coexistem. Né, e isso que cria a complexidade, e bem ou mal, a complexidade das nossas instituições jurídicas, políticas, institucionais, é uma resposta a esse tipo de complexidade, né? Claro que que sim. é interna e externa. Né? É o Mário ou o Dino que na continuidade nós tínhamos falado? Eu acho que eu posso complementar. O Dino, nosso convidado especial. O Dino é nosso convidado, então já ele sequencia. E depois volta, claro, a Catherine ainda tem a questão da antiguidade, mas como ficou dinâmico, isso vai voltar, né? Dino. Eu tenho a impressão que hoje, num sentido, vamos dizer, bastante ampliado e dissociado das suas raízes históricas, o maniqueísmo pode ser visto como uma forma primeira do digital. É o 0 e 1. Sim, só tem 2 bytes. O digital que não é eletrônico. Muito bem. Né? E então a gente pode entender hoje como maniqueísmo, num sentido bem amplo, qualquer estrutura binária cujos dois termos se oponham entre si. Né? Direita e esquerda do ponto de vista ideológico, bem e mal do ponto de vista ético-moral. E isso tem modelos na natureza que já estavam no maniqueísmo primitivo, quer dizer, a distinção entre macho e fêmea, entre a noite e o dia, entre Deus, que é a luz, né? E o Satanás, que são as trevas. É um modelo natural, digamos, incorporado ao sentido atual de maniqueísmo, que inclusive funciona muito no diálogo. Você colocou agora o problema do diálogo. Quer dizer, se eu vou dialogar com alguém, nós estamos vivendo uma época onde há muitos escritores e poucos leitores. Muita gente falando e pouca gente escutando.
exatamente é digamos, um subproduto do maniqueísmo ativo. Eu estou disposto a falar, mas não estou disposto a escutar quem pode me contrariar sequer. É o meu oposto. Então, o diálogo hoje é, de certa forma, um ensaio virtual que só aparece nas redes sociais quando aparece. Perfeito, Dino. E você não há, então, dá para dizer nisso que nós vamos fazer diferente hoje, o Mário vai entrar no outro bloco para começar. Essa questão você ligou bem com os dois bytes, negativo e positivo, e as redes sociais que ajudam nisso. E sabe que as pessoas pegaram a mania. Eu caminhava depois de um congresso e estávamos entre quatro, um professor perguntou, disse assim, Leandro, o que você acha da nova lei e tal? E eu comecei a responder e ele entrou com outro assunto, conversando com o cara do lado. E o outro cara disse assim, desculpe, mas isso aqui não é um WhatsApp. Aí disse, como assim? Eu disse assim, você me faz uma pergunta, você espera a minha resposta e não bota a fotografia de pizza. Eu digo, se for assim a conversa, eu tô fora. Isso pega, Dino? Mas exatamente. É induzido, né? Esse maniqueísmo que o Dino está É descrevendo. isso que você está dizendo, é brilhante, eu só estou acrescentando um dado da realidade. Também só tem isso, né? No Facebook, né? Direita e esquerda, né? E o Facebook também faz isso ou isso. Exatamente. Ou você curte ou não. Ou não curte, Quer exatamente. dizer assim, fulano morreu, você curtir. E se o cara não curtir? Aí o cara diz, pô, mas ninguém curtiu. Pô, o cara morreu. É meio mórbido isso, né? Inclusive hoje, por exemplo, fiz um acesso na conta do Banco do Brasil e queria mandar uma mensagem, mas é tudo pré-programado. Eu não posso dizer o que eu quero. Eu tenho que dizer alguma das coisas que eles querem que eu diga. As opções já te dão. Já te dão Aí é o todas protocolo, né? E não tem uma terceira via, diz assim, escreva você. Exatamente. Não dão. Que aí é o Exatamente. protocolo, né? Exatamente. A impostura do protocolo. A impostura. Tem que seguir o protocolo. Claro, preencher o protocolo. E uma impostura sempre é uma imputação também. Eu tinha trazido, inclusive, um modelo que eu acho bem brasileiro e que é fundado pelo velho Machado, né, que é a figura de Brás Cubas. Perfeito. Onde eu procuraria estabelecer, ao menos no que for possível aqui com o tempo, uma oposição entre o capitalismo e o comunismo. O Brás Cubas é um modelo do capitalista ideado pelo Adam Smith, mas do capitalista que não usa o capital. Ele só usufrui do capital. Filhinho de papai, rico, bem protegido pelo pai, gasta metade da fortuna quando se apaixona pela Marcela, até que o pai vê que ele está gastando demais. Tem até um escravo que apanha por ele. Exatamente. É o Prudêncio. E o pai, quando ele vê que ele está gastando demais com a Marcela, o que faz? Em vez de mandá-lo trabalhar, manda para Coimbra. Claro. E aí depois não aprende nada e depois ele diz, se orgulha, qualquer um também não estudou. Sim. E também foi deputado, não fez nada, e podia ter sido ministro, mas Ele não foi deputado por pouquíssimo tempo, ele fez pouquíssima coisa na vida. Ele criou um jornal que durou 6 meses e 2 semanas. Tá? Genial. Noites filosóficas. A gente volta para o assunto. Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua. Vamos começar com o Mário, depois continuamos, porque o tema maniqueísmo a gente está vendo já aqui transcende, né? Se estivéssemos falando de direito, ele tem repercussão geral. Nós já voltamos.